Olá, hoje é quinta-feira, dia de vídeo, um prazer enorme estar aqui com você novamente, de volta aqui ao nosso cenário, nossa casa, ao nosso cantinho, onde a gente fala um pouco sobre psicanálise, a gente fala sobre consultório, sobre pessoas e sobre problemas. Claro, essa é a razão principal aqui do nosso canal. Então, nós estamos aqui assim ainda atravessando o mês de setembro, onde muita gente fala de suicídio, fala de combate ao suicídio, fala de família. Então o assunto de hoje vai ser assim, para falarmos sobre o materialismo. O quanto o materialismo de hoje também vem a contribuir para esse quadro geral em que o mundo se apresenta, não é? De um modo geral, que traz assim essa ausência, né, onde toda essa tecnologia também que veio por causa dessa existência do materialismo, da indústria, da inovação, também tem contribuído um pouco, no meu ponto de vista, para essa ausência das relações interpessoais cara a cara e, como o americano diz, face to face. Daí eu quero começar um pouco contando sobre sobre a minha família e como que eu tenho assim me inteirado nas novas relações com quem está chegando para minha família, que no caso eu tenho assim duas netinhas maravilhosas, Helena e Valentina, que agora estão com 2 aninhos, e eu vou contar um pouco da experiência que eu vivi com a minha avó, que ficou gravado de forma muito linda no meu inconsciente e que hoje eu trago para a realidade nessa convivência com a Helena e com a Valentina. Assim, como neta que fui, era muito comum na minha casa minha avó chegar. Nós tínhamos uma casa muito pobre, morávamos num bairro bastante pobre lá no Amazonas, né? E depois da floresta amazônica viemos para a cidade, mas continuamos ainda de uma forma assim muito pobre, realmente sem muito do materialismo que a vida oferece a alguns. Nós éramos uma família que não tínhamos muitas condições de subsistência. Então minha avó, quando vinha nos visitar, quando vinha ver as netinhas, não é? Eu era a mais velha, eu me lembro muito que ela sempre trazia nas mãos uma sacolinha, dentro daquela sacolinha ela trazia o que podia, que geralmente eram frutas, um pedacinho de carne ou alguma coisa assim. Frutas, verduras, mas principalmente frutas. Então ela trazia aquilo para compartilhar conosco daquela tarde, daquela manhã, daquele momento. E isso foi ao longo de toda a existência dela e também da nossa convivência juntas quando eu era criança. Ficou bastante gravado no meu coração, como era lindo vê-la chegando, né, no vestidinho simples, com aquela sacolinha do lado, geralmente de plástico, não é? E para conviver aquela tarde assim comigo, né? E com minha irmã e com minha mãe, né? Então isso ficou gravado. Quando as minhas netinhas nasceram, claro, a realidade é outra, a gente vive aqui em Salvador, moramos num bairro legal, elas também moram num bairro legal, é uma outra realidade bastante diferente de tudo aquilo que eu vivi lá na minha Amazônia. Mas quando as minhas netinhas nasceram, eu percebi que elas tinham tudo, muitas roupas, muitos sapatos, né? Toda essa coisa bacana assim que o materialismo proporciona e que não está errado. Mas eu, como avó, falei, puxa, e agora, né? Eu vou dar sapatinho, ela já tem sapatinho. Vou dar vestidinho, ela já tem vestidinhos. Vou dar mamadeira, já tem mamadeira. Então, quando você começa a ver que as minhas netinhas têm uma realidade bastante diferente do que era a minha realidade, eu falei assim, bom, acho que eu vou imitar a minha avó. Então, quando eu vou para casa das minhas netinhas, eu costumo levar também alguma coisinha pra gente comer juntas, né? Então, aí vai uma manga, eu passo na feira, compro umas uvas, ou compro alguma coisa bacana, assim, um sorvete, alguma coisa que eu possa, além das brincadeiras, porque eu vou para brincar com elas, que esse momento seja transformado num momento onde o materialismo está um pouco fora, não é? É mais o amor, não é? Eu estou assim, meio que trabalhando para viver um pouco na mão desse materialismo tão exacerbado como a gente tem vivido assim no nosso dia a dia, no nosso mundo, nesse mundo tão tecnológico. Então eu adoro realmente chegar na casa das minhas netinhas, compartilhar do momento em que elas estão
tomando um cafezinho, ou comendo uma papinha, ou almoçando, em que eu posso botá-las no colo, estar junto com elas, brincando dentro do baldinho mesmo, do banho. Tem um banho de sol que é dentro do baldinho, onde a gente liga a torneira, uma coisa assim bem simples realmente, muito distante de tudo aquilo que, né, de piscina, clube, essa coisa sofisticada que o materialismo proporciona para alguns e até para nossa família. É possível sim, mas eu estou assim um pouquinho na contramão. E o avô, né? Raul, né? Ele também faz uma coisinha meio que parecida com a minha. É muito comum ele chegar também lá com uma caixinha assim, de moranguinhos cortadinhos dentro do gelinho, aquela coisa assim bem bacana também para levar um pouco desse contato muito bacana com as netinhas assim que vão nessa contramão do materialismo. E aí quando, na verdade, a gente para refletir sobre o suicídio, a gente percebe que o suicídio geralmente, eu não estou falando na totalidade, claro, existem exceções, mas o suicídio ele sempre ocorre naquelas famílias em que essa cumplicidade, em que essa proximidade, ela está um pouco assim distanciada. Porque quando a gente está bem focada em alguém, quando a gente está muito próxima desse outro, a gente é capaz de perceber a dor que o outro está sentindo, ou aquela fase muito aguda da dor em que o outro se encontra. Então, para eu perceber alguém, eu tenho que estar na mesma sintonia que o outro, para que eu possa acolhê-lo. E por que eu comecei com as minhas netinhas? Justamente porque é quando a gente convive muito com o outro, e o fato de conviver com o outro não me torna tão cúmplice assim do outro, não me torna tão íntimo do outro. Existem famílias onde essa intimidade não existe, apesar de serem irmãos, apesar de serem pai e filhos, essa intimidade ela está meio que dilacerada por algum fato ocorrido na família, ou realmente porque os pais ou a família não trabalhou bem esse entrosamento, essa coisa da interação, desse elo bem forte. E eu procurei sempre fazer isso aqui com a minha família, não é? Justamente para poder, na hora do desespero, eu perceber essa dor, eu perceber a dor do outro. E claro, a minha família perceber minha dor, porque apesar de eu ser psicanalista, não quer dizer que eu não passe por todas essas fases tão difíceis que a vida apresenta. E são muitas, né? Eu já atravessei quadros de dependência emocional, apesar de ser psicanalista. Claro que a psicanálise me ajudou, porque eu soube como rapidinho buscar essa ajuda, mas não foi fácil. O apoio da minha família me ajudou. E por muitas vezes eu cheguei a ficar muito triste e não saber o que eu ia fazer com a minha vida. Então a gente vê aí o suicídio presente em famílias onde falta um pouco esse elo. E nesse mês agora, de setembro, a minha mensagem para você que está aí me assistindo é: preste atenção dentro da sua família. Não deixe que o materialismo coloque você distante do outro, ainda que tenha um celular, ainda que a casa seja bastante confortável, cada pessoa tem um quarto, mas trabalhe o máximo que você puder nas pessoas que você tem ao seu redor, pai, mãe, irmãos, primo, o amigo, sabe? Para que você consiga perceber quando o outro sofre, porque geralmente o suicídio ele vem por uma dor, mas é uma dor tão profunda na alma que nada consegue aplacar isso aí. Então a gente tem que perceber os sintomas que o outro está atravessando e que muitas vezes ele disfarça, né? O suicida ou aquela pessoa que está com uma ideia suicida, né? Como a gente chama na psicanálise, na psicologia, né? Essa ideação ao suicídio, ela vai se apresentando devagarzinho, ela vai caminhando. Então eu preciso perceber que o outro mudou. Ele era fechado, tá rindo demais, esse riso que não bate com a sintonia daquilo que está se apresentando dentro da família. Ou então alguém que era alegre de repente ficou triste demais. Então eu tenho que perceber essa movimentação, esse embotamento da afetividade. O outro não consegue sentir mais prazer nas coisas ao redor, nem mesmo no convivência com a família
com a esposa, com os filhos, com o trabalho. Eu preciso perceber. Então, para eu perceber, eu preciso estar próximo do outro. Então, na contramão do materialismo, eu digo, abrace o outro o máximo que você puder, percebendo as mudanças do que está ocorrendo na vida do outro. Aí, quando essa ausência não for mais ausência, quando ela for proximidade, quando ela for interação, quando ela for realmente tudo aquilo que você precisa ter para estar bem próximo do outro, possivelmente essa pessoa com tendência ao suicídio, ela não vai deixar de ser atendida. Então, no mês de setembro, nesse mês amarelo, que você fique ligado no sinal da vida. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Se ligue no nosso canal, passe isso para outras pessoas que podem estar precisando. Se você não está com uma ideia suicida, alguém pode estar próximo de você. Um beijo, até a próxima quinta.